Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula. Falaremos aqui de aplicações de derivadas. Vamos fazer um exercício onde vamos realizar um estudo completo de uma função por meio de um exemplo que está no capítulo 6 do livro de cálculo do Moretti. Para fazer o estudo completo da função, o exercício pede para esboçar um gráfico. A função dada é essa f de x, x ao cubo sobre 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, mais 4x. Para esboçarmos o gráfico, a primeira coisa importante que precisamos determinar é o domínio da função. Essa função não tem nenhuma restrição para a variável x. A variável x não divide, não está na raiz, não está num logaritmo. Assim, o domínio dessa função é igual a x, que pertence ao conjunto dos reais. Outra coisa importante que precisamos determinar é a interseção dessa função com os eixos x e y, quando isso é possível. Veremos se essa função cruza o eixo x e o eixo y. Para saber se ela cruza o eixo y, é fácil. Primeiro fazemos f de zero. Quando x é igual a zero, qual o valor de y? Substituindo zero aqui na nossa função, 0 ao cubo é 0, dividido por 3 é 0. 0 ao quadrado é 0, vezes 5 sobre 2 é 0, mais 4 vezes 0 é 0. f de 0 é igual a 0. Obviamente, essa nossa função cruza o eixo y aqui no zero. Precisamos saber agora aonde essa função cruza no eixo x. Para isso, precisamos fazer f de x igual a zero. Ou seja, precisamos definir as raízes dessa função. Colocamos aqui x ao cubo sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 4x igual a zero. Vamos agora colocar o x em evidência, pois x está em todos os termos. Temos x que multiplica x ao quadrado sobre 3 menos 5x sobre 2 mais 4 igual a zero. Para que isso seja igual a zero, necessariamente, ou x é igual a zero, ou tudo isso aqui é igual a zero. Então, já sabemos uma das raízes. X é igual a zero. A outra raiz, precisamos achar as raízes dessa função. X ao quadrado sobre 3 menos 5x sobre 2 mais 4 igual a zero. Podemos determinar as raízes dessa função usando Bhaskara. Eu já fiz aqui a resposta e sei que as raízes dessa função é x1 é igual a aproximadamente 2,31 e x2 é igual a aproximadamente 5,19. Então, sabemos que essa função cruza o eixo x em 0, assim como o y, em 2,31 e em 5,19. Precisamos agora determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função e os possíveis pontos críticos, pontos de máximo e pontos de mínimo. Para isso, vamos fazer a derivada de primeira ordem da função f de x. Temos x ao quadrado menos 5x mais 4. Agora, vamos igualar essa derivada a zero. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Para determinarmos os pontos de crescimento, decrescimento e pontos de máximo e mínimos, precisamos achar as raízes dessa função, que foi a derivada da nossa função original f de x.
podemos fazer essas raízes por soma e produto. Dois números que multiplicados dão 4 e que somados dão 5. As raízes dessa função é x1 igual a 1 e x2 igual a 4. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Ora, sabemos que essa função é uma parábola e sabemos que ela tem concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Então, essa função é uma parábola com concavidade voltada para cima. E tem as raízes em 1 e 4. Fazendo o estudo do sinal, temos aqui e aqui valores positivos e no meio valores negativos. Podemos, assim, fazer o estudo do crescimento e decrescimento dessa função. Quando é positivo, essa função cresce. Então, essa função cresce de menos infinito até 1 e cresce também de 4 até mais infinito. E essa função decresce no intervalo de 1 a 4. 1, então, é o nosso ponto de máximo, 4 é o nosso ponto de mínimo. Precisamos agora fazer um estudo da concavidade dessa função, em que intervalo ela tem concavidade para cima e concavidade para baixo, e, obviamente, os possíveis pontos de inflexão dessa função. Para fazermos o estudo da concavidade dessa função, precisamos determinar derivada de segunda ordem da função f de x. Ora, no slide anterior, havíamos determinado a derivada de primeira ordem, x² menos 5x mais 4. A derivada de segunda ordem fica 2x menos 5. Vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Por isso, vamos igualar a zero. 2x menos 5 é igual a zero. 2x é igual a 5. X é igual a 5 dividido por 2, 2,5. Fazendo o estudo do sinal dessa função, sabemos que essa função 2x mais 5 é uma reta crescente com inclinação positiva. Esse valor aqui é o nosso 2,5. Para cá temos valores positivos, para cá temos valores negativos. Essa função tem, então, concavidade voltada para baixo, quando a função derivada de segunda ordem é negativa, e concavidade voltada para cima, quando essa função é positiva. Obviamente, 2,5 é o nosso ponto de inflexão. Precisamos também determinar o limite nos extremos do domínio e, obviamente, as possíveis assíntotas. Já vimos que essa função tem um domínio igual ao conjunto dos reais. Não há nenhuma restrição no domínio dessa função que tenha uma assíntota vertical. Essa função também não tem nenhuma assíntota horizontal, uma vez que essa função é um polinômio de terceiro grau. Achando aqui o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, como é um polinômio, podemos fazer o limite apenas do termo de maior grau. O termo de maior grau é esse aqui. Infinito elevado ao cubo é infinito. Dividido por 3 continua sendo mais infinito. Agora precisamos achar o limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Também podemos pegar o limite apenas do termo de maior grau. Menos infinito elevado ao cubo, menos infinito, dividido por 3, menos infinito. Por fim, precisamos determinar os limites laterais dos pontos de descontinuidades. Como essa função não tem nenhum ponto de descontinuidade, pois o domínio é igual a todo o conjunto dos reais, não é necessário a gente fazer nada. Assim, podemos esboçar essa função.
Vamos colocar aqui o plano cartesiano. O eixo y, o eixo x. Sabemos que essa função passa pela origem. Sabemos que ela cruza aqui nas duas raízes aproximadamente 2,31 e 5,19. Sabemos que essa função inicialmente vem lá do menos infinito, passa aqui pela origem, tem concavidade voltada para baixo até aqui o nosso ponto de inflexão, 2,5. A partir daqui passa a ter concavidade voltada para cima e passa novamente pelo eixo x. Sendo aqui 1 e 4 são os nossos pontos de máximo e de mínimo locais, podemos determinar aqui os valores de y para quando x vale 1. Quando x vale 1, temos aqui 1 elevado ao cubo é igual a 1 dividido por 3, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 5 sobre 2 é 5 sobre 2, mais 4 vezes 1, 4. Esse valor dá aproximadamente 1,8. Podemos determinar agora esse valor aqui embaixo, quando x é igual a 4. 4 elevado ao cubo dividido por 3, menos 5 dividido por 2 vezes 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4. Esse valor dá aproximadamente 2,7. Aqui eu coloquei a função colocada corretamente, feita pelo GeoGebra. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado dessa videoaula e até a próxima.